Hoje a gente vai mergulhar num dos tópicos mais polêmicos e fascinantes da economia atual. A teoria monetária moderna, a famosa MMT. Ah, sim, é um daqueles assuntos que polariza, né? Ou você ama ou você odeia. Não tem muito meio termo. Exato. É uma teoria que desafia muitas das ideias que, sabe, a gente aprende como sendo a base da economia. Totalmente. E para entender por que ela causa tanto alvoroço, a gente vai analisar um conjunto de fontes bem específico. São 3 artigos do blog Economia Mainstream. E os títulos já entregam o jogo, né? Sim. O primeiro é MMT, Mentiras, Mesmices e Trivialidades. O outro é Por que a MMT é uma pseudo-teoria. E tem um terceiro, mais técnico, sobre senhoriagem e financiamento monetário. Ou seja, a nossa análise hoje vai ser pela ótica de quem é abertamente cético. A missão é entender a fundo essa crítica, o que, na visão deles, a MMT propõe e por que eles rebatem com tanta força. Perfeito. A ideia é justamente destrinchar esses argumentos, separar o que eles consideram óbvio, A tal da trivialidade. e isso, do que eles acham que é só uma repetição de ideias antigas, As mesmices. e chegar no ponto que eles consideram genuinamente perigoso. E o ponto de partida de toda essa discussão, que é crucial entender, é uma afirmação central da MMT. Qual? A de que um governo que emite a própria moeda, como o Brasil com o real, os Estados Unidos com o dólar, ele não pode quebrar. Certo. Ele nunca fica sem dinheiro, porque no limite ele pode sempre criar mais para pagar as contas. O curioso é que as fontes que a gente está analisando, elas não discordam disso. Peraí, como assim? Os críticos concordam com a premissa mais bombástica da MMT? Onde está a briga, então? A briga não é sobre se o governo pode criar dinheiro. A briga toda é sobre quais as consequências de fazer isso. E é aí que os dois lados se afastam completamente. Ok, isso já muda tudo. Então vamos começar por essa ideia central. A de que o governo não possui restrição financeira. Soa quase como um superpoder, né? É uma ideia muito sedutora. E é o primeiro ponto que os artigos atacam, mas de um jeito curioso. Eles não dizem que está errado. Eles dizem que é uma trivialidade. Trivialidade? Como assim? Para mim, parece uma revelação em tanto. Pois é. A crítica é que a MMT apresenta isso como se fosse uma grande descoberta, sabe? Uma revolução. Uhum. Mas, segundo as fontes, a capacidade de um governo financiar seus gastos criando moeda é um conceito, olha, velhíssimo em economia. O nome técnico é senhoriagem. O artigo Por que a MMT é uma pseudo-teoria vai além. Ele mostra que essa ideia já era um pressuposto básico em modelos econômicos de 1956. 1956. Isso. Modelos de um economista chamado Philip Kagan, que estudava justamente a dinâmica da hiperinflação. Puxa, 1956, então a gente está falando de quase 70 anos atrás. A crítica, então, não é que a MMT está errada nesse ponto, Não, mas que ela está chovendo no molhado e vendendo isso como algo novo. exatamente. A bronca, segundo os autores, é essa. Pega-se uma premissa conhecida e apresentam como se fosse a descoberta da roda. É o ponto de partida da economia tradicional para discutir os perigos da inflação, não uma ideia que ela ignora. Certo. Mas se essa ideia é antiga, talvez a novidade da MMT esteja no que ela propõe fazer a partir dela. As fontes abordam isso. Sim, e é aqui que o tom da crítica muda. Deixa de ser trivial e passa a ser perigoso. Ah, Os artigos argumentam que os defensores da MMT dão um salto lógico a partir daí. O texto MMT, Mentiras, Mesmices e Trivialidades, usa uma analogia que eu achei ótima para visualizar isso. qual? A economia é como um bolo de tamanho finito. Gosto de analogias com comida, fica mais fácil de entender. E essa é bem direta. Se o governo decide pegar uma fatia maior do bolo para si, seja para construir hospitais, pagar aposentadorias, não importa o quê. Inevitavelmente sobra menos bolo para todo o resto da sociedade. Exato. É aqui que eles traçam a linha. Eles acusam a MMT de focar demais na capacidade de imprimir o dinheiro para comprar o bolo e esquecer que o bolo em si é limitado. Entendi. Essa é a essência da crítica. As fontes dizem que a MMT confunde 2 tipos de restrição. A primeira é a restrição financeira.
que é ter o dinheiro. Isso, ter o dinheiro para pagar as contas. Nesse ponto, todo mundo concorda. O governo soberano não a tem. Ele pode criar o dinheiro. Certo. E a segunda seria o tamanho do bolo. Exatamente. É o que eles chamam de restrição orçamentária ou, de uma forma mais direta, a restrição da realidade. O fato é que os recursos de verdade da economia, tipo o trabalho das pessoas, as matérias-primas, as máquinas, tudo isso é finito num dado momento. Uhum. O governo pode criar reais do nada, mas não pode criar engenheiros, sacas de soja ou leitos de UTI do nada. Entendi. O dinheiro é um comando sobre os recursos reais. Se você cria mais dinheiro sem criar mais recursos, algo tem que acontecer. E o que acontece? Como na prática o governo pega essa fatia maior do bolo se o bolo não cresceu? O mecanismo, segundo os textos, é a inflação. Ah, Pensa assim, o governo injeta um monte de dinheiro novo na economia para contratar gente e comprar material para um grande projeto. A demanda por trabalhadores e por cimento, por exemplo, dispara. certo. Como a oferta não aumenta na mesma velocidade, o que acontece com os preços? Eles sobem. Exato. Os salários dos engenheiros e o preço do cimento sobem. Isso força outras empresas e pessoas que não receberam esse dinheiro novo a desistir de seus próprios projetos. Ah, claro. Uma família que ia reformar a casa talvez adie a obra porque o material ficou caro demais. Uma construtora privada cancela um prédio. Na prática, a inflação agiu como um imposto invisível. Ela tirou o poder de compra do setor privado e o transferiu para o governo. Perfeito. Permitiu que ele usasse aqueles recursos. A fatia do bolo de alguém diminuiu para que a do governo pudesse aumentar. A briga, então, não é sobre a impressora de dinheiro, é sobre quem fica com o que é produzido de verdade. Faz todo sentido. E os artigos apontam que, quando pressionados, os teóricos da MMT até admitem a existência de uma restrição da realidade, um limite inflacionário. Mas aí, Os críticos perguntam, se no final das contas temos que nos preocupar com a inflação e com os limites de recursos, que são os mesmos pontos da economia tradicional, qual é a grande revolução da MMT? O que mudou de verdade, além do nome? parece um beco sem saída argumentativo. A MMT diz que não há limite financeiro. Óbvio, os críticos dizem, óbvio, o limite é real. Aí a MMT diz, ok, há um limite real. E os críticos respondem, bem-vindo de volta ao nosso ponto inicial. Essa é exatamente a linha de raciocínio apresentada nos artigos. Ok, mas isso me leva a uma questão que parece central. O pessoal da MMT deve ter uma resposta para isso. Eles argumentam que emitir moeda não causa inflação automaticamente, certo? Certo. Especialmente se a economia estiver com capacidade ociosa, com gente desempregada e fábricas paradas. Sim, e esse é o segundo grande ponto que as fontes que a gente analisou classificam como mesmice. Mesmice? De novo, achei que essa era a grande sacada. Pois é, e o fascinante é que os artigos usam a própria teoria quantitativa da moeda, que muita gente associa a monetaristas como Milton Friedman, para mostrar que isso não é novidade. Eles trazem a famosa equação MV igual PY. Certo, essa eu lembro das aulas de economia. Mas vamos quebrar em pedaços para todo mundo acompanhar. Vamos lá. M é a quantidade de moeda na economia. Dinheiro. Isso. V é a velocidade com que esse dinheiro circula, ou seja, quantas vezes cada real troca de mãos num certo período. Ok. P é o nível geral de preços, a inflação. E Y é o produto real da economia, a quantidade de coisas, de bens e serviços que foram produzidas. Então, basicamente, a quantidade de dinheiro vezes a velocidade com que ele é gasto, o MV, tem que ser igual ao valor total de tudo que foi vendido na economia, o PY. Perfeito. O ponto que os artigos levantam é que essa própria equação mostra que um aumento em M, mais moeda, não leva necessariamente a um aumento em P, mais inflação. Certo, não é automático. Não. Isso só acontece se V e Y ficarem parados. Mas se, por exemplo, o governo emite dinheiro, o M sobe, e isso estimula a produção, de modo que o Y, o produto, sobe na mesma proporção, o P pode ficar estável. Entendi. Ou num cenário de crise, o governo injeta dinheiro, mas as pessoas estão com medo e guardam esse dinheiro debaixo do colchão.
Nesse caso, V, a velocidade cai e a inflação também pode não subir. Então, a própria teoria tradicional já prevê cenários em que emitir dinheiro não gera inflação. A crítica, mais uma vez, é que a MMT pega um conceito estabelecido e o apresenta como uma ideia radicalmente nova. Exatamente. O artigo Por que a MMT é uma pseudo-teoria é bem claro nisso. Ele diz que até os monetaristas mais convictos sabiam que essa relação não era mecânica. Então, se todo mundo concorda que é possível, em certas circunstâncias, emitir moedas sem gerar inflação, onde está a verdadeira discordância? Boa pergunta. O ponto de ruptura, segundo as fontes, está na confiança que a MMT deposita na capacidade do governo de sempre conseguir fazer isso. Ah, A MMT sugere que, enquanto houver desemprego, o governo pode gastar para reativar a economia sem risco de inflação. Os críticos veem isso com um ceticismo enorme. Eles perguntam: qual é o modelo que garante que isso vai funcionar na prática? eles levantam alguns obstáculos para essa ideia funcionar, não é? Sim, vários. Por exemplo, a lei dos rendimentos marginais decrescentes. A ideia de que, a partir de certo ponto, cada trabalhador a mais que você contrata produz um pouco menos que o anterior. Isso aumenta o custo por unidade e pressiona os preços. Certo. E outro ponto crucial são as expectativas. Se os empresários e trabalhadores acreditam que a gastança do governo vai gerar inflação, eles já começam a reajustar seus preços e pedir salários maiores antes mesmo de a produção aumentar. E aí eles acabam causando a inflação que o governo tentava evitar. Exato. A crítica é que a MMT não apresenta modelos claros ou evidências empíricas fortes para mostrar como superaria esses problemas clássicos do mundo real. Entendi. A crítica não é sobre a possibilidade teórica num vácuo, mas sobre a aplicação no mundo real, com todas as suas complexidades, e com pessoas que reagem e antecipam as ações do governo. Isso. Agora vamos para a parte mais técnica, que eu acho que amarra tudo isso. O artigo Senhoriagem e Financiamento Monetário. Ele coloca números nessa discussão. Exato. Ele define senhoriagem como a receita que o governo obtém ao expandir a base monetária. Basicamente, o lucro por ser o único emissor da moeda. E o dado que mais me chocou nesse texto foi o cálculo por Brasil. Ele mostra que, nos últimos 26 anos, essa arrecadação via senhoriagem foi, em média, de apenas 0,4% do PIB por ano. Isso é muito pouco. Destrói a imagem de que essa é uma fonte mágica e ilimitada de recursos. É um balde de água fria na ideia do financiamento monetário infinito. E isso nos leva à pergunta central. Por que esse número é tão baixo? O que limita essa capacidade na prática? A resposta, segundo o artigo, está no funcionamento da política monetária moderna e no papel do Banco Central. Certo. Como as coisas funcionam no dia a dia? No Brasil, o Copom define uma meta para a taxa básica de juros, a Selic. Essa é a principal ferramenta para controlar a inflação. Agora, imagina que o governo decida se financiar emitindo um monte de dinheiro. Ele despeja essa liquidez toda no sistema bancário. O que acontece quando você tem uma oferta enorme de algo? O preço cai. Certo. No mercado de dinheiro, o preço é a taxa de juros. Então, injetar muito dinheiro no sistema força a taxa de juros para baixo, para longe da meta que o Banco Central estabeleceu? Exatamente. E o Banco Central, para cumprir sua missão de manter a Selic na meta, é obrigado a intervir. Ele precisa enxugar esse excesso de dinheiro. E como ele faz isso? Ele vende títulos públicos que têm seu balanço para os bancos. Em troca, ele recebe de volta aquele dinheiro que estava sobrando e o tira de circulação. Peraí, deixa eu ver se eu entendi o resultado final disso. O governo injetou dinheiro. Sim. O Banco Central tirou esse dinheiro de circulação vendendo títulos. No final da operação, o gasto do governo não foi financiado por dinheiro novo, mas sim por mais dívida pública? Os títulos que o BC vendeu? Você pegou o ponto perfeitamente. É uma espécie de soma zero. Para manter o controle da taxa de juros, que é a âncora anti-inflacionária, o Banco Central acaba neutralizando a tentativa de financiamento monetário e transformando em financiamento via dívida. Ou seja, Para que a senhoriagem funcionasse como a MMT sugere, o
o Banco Central teria que abandonar sua principal ferramenta de controle da inflação. Seria uma escolha de Sofia. Ou você financia o governo, ou você controla a inflação. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo de forma agressiva. E fica pior. O artigo menciona um último problema: a dinâmica das expectativas. Conforme a inflação começa a subir e as pessoas percebem que o dinheiro perde valor a cada dia, o que elas fazem? Tentam se livrar dele o mais rápido possível. Compram qualquer coisa. Trocam por dólar. Exato. Ninguém quer ficar com um mico na mão. A demanda por moeda despenca. Isso significa que a base sobre a qual a senhoriagem é calculada encolhe. Para arrecadar a mesma quantia de recursos reais, o governo precisaria de taxas de inflação cada vez maiores. Uma espiral. Uma espiral que, como a história do Brasil e de outros países já mostrou, pode levar à hiperinflação. Então, juntando todas as peças que esses artigos nos deram, o quadro que se forma é bem claro. Na visão da economia mainstream, a MMT é uma espécie de colcha de retalhos. Uma parte é feita de ideias óbvias, as trivialidades, outra de ideias antigas requentadas, as mesmices, e a parte que é realmente nova é vista como perigosa e impraticável. A mensagem central que fica dos textos é essa: um governo que emite a própria moeda não pode ir à falência, no sentido de não ter dinheiro para pagar uma conta. Certo. Mas ele está, sim, absolutamente limitado pelos recursos reais da economia, pelo tamanho do bolo. Tentar ignorar a restrição da realidade não a faz desaparecer, apenas a transforma em inflação. Que funciona como um imposto cruel, né? Principalmente sobre os mais pobres. Exato, e que transfere poder de compra para o Estado. E a tentativa de usar a senhoriagem de forma agressiva criaria esse dilema fatal para o Banco Central entre financiar o Estado e controlar os preços, uma escolha que as fontes consideram ter consequências desastrosas. Sim, a visão defendida é a de que a prudência fiscal e o reconhecimento dessas restrições não são uma opção, mas a base para qualquer estabilidade econômica duradoura. Para fechar, fica uma reflexão que essa análise provoca. Fica claro que, para as fontes que a gente viu, os limites do governo na economia são reais e ignorá-los é extremamente perigoso. O debate, no fundo, parece ser sobre o tamanho do apetite do Estado e quem paga a conta. Exato. Mas